Bom, pessoal, bom dia a todos. É um prazer aqui a gente recebê-los nesse evento. A gente trabalhou duro para fazer o melhor e trazer o máximo de informações possíveis para vocês. Então, é realmente muito bom estar aqui. É um prazer poder falar com vocês de novo a respeito aí das nossas novidades. Eu vou falar de algumas surpresas agradáveis que a gente vai ter no processo de upgrade para o 7.1, né, que mudou bastante coisa também com relação ao 7. Mas antes eu vou fazer um jabá aqui, né, a respeito do Global Services, né? Para quem não conhece ou quem já trabalhou com a área de consultoria da Liferay, o nosso objetivo é alavancar os projetos em Liferay nos clientes, né, trazendo uma mentoria, trazendo uma melhoria na qualidade, um pouco do know-how global, né, de todos os outros consultores no mundo inteiro. A gente costuma trazer para os projetos nos clientes aqui, ou seja, muitas coisas que vocês vão passar, de desafios aí nos seus projetos, com certeza algum consultor em algum outro país, ou mesmo na América Latina ou no Brasil, já passou, e a gente vai trazer essa fórmula também para vocês, e com certeza colocar os projetos em Liferay num caminho melhor, num caminho mais assertivo aí. Então, esse é o nosso objetivo, né, fazer essa mentoria nos projetos, e também atuar em projetos que a gente chama de full life cycle, que são que cobrem todo o ciclo de desenvolvimento de software, né? A gente tem uma fábrica já aqui na América Latina que está atendendo esse tipo de projeto, e estamos aí com base no sucesso dos pacotes de consultoria que a gente tem atuado nos clientes, a gente também está atuando nesses projetos completos aí que cobrem todo o ciclo de desenvolvimento. Então, essa é a Global Services. E agora a gente vai falar a respeito do upgrade para o 7.1 e quais são as melhorias que a gente trouxe aí nessa nova versão. Bom, muitas das melhorias foram baseadas assim, em muitos feedbacks aí que a gente teve nos projetos. Um dos feedbacks era com relação à auditoria, né, às mensagens de log durante o processo de upgrade. Então, houveram algumas melhorias nesse sentido, né? A ferramenta de upgrade de banco, ela trouxe mais mensagens de log. É possível também ativar o nível de debug para ver mais mensagens ainda. Então, isso veio através de feedback, tanto dos próprios consultores como dos clientes. Então, houve uma melhoria nessa parte também de mensagens mais detalhadas. Por exemplo, exibir o nível do patch que está instalado na instância, isso antes de startar mesmo o runtime do Liferay. Os tempos que estão levando cada processo de upgrade, porque o processo que atualiza o banco ele é dividido em mini processos, né? Então, ele vai mostrar o tempo que levou cada mini processo daquele, cada verificação, cada execução. Então, para que você, no momento de simular o upgrade, possa fazer o levantamento desses tempos e realmente planejar uma janela melhor, né, do Go Live daquele upgrade. Então, essa foi uma das melhorias. A segunda melhoria foi que, não sei se alguém aqui já teve a experiência de realizar o upgrade para o 7.0, a gente utilizava um arquivo jar, né, e executava ele de forma meio, a gente chama um pouco rude, né, que executando direto lá a linha de comando Java -jar, e aí colocava o caminho da classe ali. Então, a gente trouxe aí 2 scripts, um para Windows e um para Linux, né? Um .bat e um shell script, para facilitar também o start do processo que realiza o upgrade do banco. Então, de uma certa forma, isso fica mais aderente, né, às práticas de sysadmin aí nas empresas, né, porque você tem já mais compatibilidade por sistema operacional. Outra vantagem é que ele verifica a existência de outros processos também que estão rodando naquele servidor, né, para que não exista 2 processos rodando ao mesmo tempo de upgrade, que isso poderia acontecer se você estivesse rodando um Java -jar. Aí, de repente, você não conseguiu parar o primeiro processo, ou ele ficou rodando fantasma, aí você sobe um outro sem verificar se ele já tinha parado ou não, então você tinha que ficar fazendo a verificação com o PS-aux lá. Então, esses scripts também facilitam isso aí para o sysadmin. E a continuidade do processo. Vamos supor que você está lá executando um processo com uma conexão SSH, você perdeu a internet, perdeu a conexão com o servidor, o processo vai continuar rodando, aí você pode logar de novo via SSH depois que você vai ver o resultado dele através dos logs.
Então, muito útil esses scripts. O terceiro ponto é a possibilidade de fixpacks reversíveis, né? Então, para falar de fixpacks reversíveis, eu preciso antes falar de uma novidade dentro do 7.1, né, que veio através dos upgrades e também da aplicação de patches, que é o Schema Version. O Schema Version agora ele desacopla o upgrade de dados do banco, né, tanto do modelo como a parte de dados mesmo, do build number da versão dos bundles que estão instalados lá no container. Isso é muito bom porque a gente consegue determinar e detectar qual a versão daquele formato de banco, de tabelas e de dados que está no banco de dados e como que você faz para transformar ele de uma versão para outra. Então, primeira coisa, esse processo desacoplou do build number dos bundles e ele vai seguir esse formato padrão aí, que é o formato da versão semântica aí, que é usado como convenção aí na maioria dos projetos de software, que é você ter a primeira casa decimal, a primeira casa ali da versão como sendo as mudanças majors, a segunda as mudanças minors e a terceira como as mudanças micros. Então, cada um desses níveis de mudança, eles vão refletir o quanto que você está impactando naquele seu sistema. Por exemplo, uma mudança major seria modificar dados do seu banco que não tem uma compatibilidade reversa, que você não consegue voltar atrás, ou remover uma tabela completamente, ou remover um campo da tabela, ou seja, são mudanças não reversíveis, né? Uma mudança minor pode ser adicionar um novo campo da tabela, numa tabela, ou adicionar uma nova tabela, ou seja, é reversível, mas envolve uma modificação de estrutura, né? Uma mudança micro, por exemplo, é você aumentar o tamanho de um campo varchar ou modificar índices da tabela. Por exemplo, esse é um exemplo de uma mudança micro, né, que atualiza o portlet de busca de journal articles, né, do Lifer, muda o ID dele, né? Esse é um processo existente, está usando o framework de upgrade. Então, vocês podem ver que ele realiza algumas alterações direto no banco, mas simplesmente de dados, ou seja, muda o ID do portlet de journal article, de busca de journal article, de um ID para o outro ID. Então, ele tem que selecionar, e para cada um ele vai mudando e faz o update no banco. Aí você deve estar se perguntando, né? Pô, e daí? O que isso tem a ver comigo? Por que eu tenho que me importar com isso? O que né, isso vai mudar na minha vida? Bom, todo esse processo de Schema Version, ele vai trazer muitos benefícios para esse processo de upgrade. Que o processo fica muito mais flexível e vai tornar os fixpacks com mudanças micro reversíveis, né? Quase 100%, quase 90% dos fixpacks que a gente tem hoje, eles só envolvem mudanças micros, então você também consegue reverter a base de dados para aquele Schema Version anterior que você tinha antes da aplicação desse fixpack, o que você não tinha no 7.1. E mais, uma outra grande novidade que isso proporciona é exatamente o item 4, que seria a continuidade do processo de upgrade. Então, por exemplo, vamos supor que você está executando o seu processo de upgrade num ambiente de simulação, por exemplo, porque a gente espera que vocês, né, simulem aí uma dezena de vezes antes de ir para a produção. E aí você tem uma quantidade muito grande de dados, e esses dados vão estar sendo transformados pelo processo de upgrade. O que vai acontecer? Por alguma falha numa consistência de dados, ou uma falha do servidor, ou por algum motivo, o seu processo de upgrade parou no meio do caminho, é possível com que você retome o processo e parte dos dados que o processo já converteu, ele vai entender que já está convertido e vai executar a outra parte que está faltando. Então, a gente já consegue detectar isso. Não é necessário mais que o cliente tenha que recuperar todo o backup e começar o processo todo de novo. Eu acho que assim, muita gente aqui já sabe a dor que isso é quando você está simulando e você tem uma quantidade de dados muito grande. Então, isso foi assim, uma grande melhoria e uma grande surpresa nesse novo processo de upgrade. Outra grande surpresa é o novo framework do Core para upgrade, que os desenvolvedores podem usar também para realizar o upgrade de seus próprios módulos, né? Então,
divisão em pequenos processos. Cada processo é associado a um schema version. Os schemas version são registrados na base de dados. Simplifica o processo de atualização. A gente removeu todas as propriedades relacionadas ao processo de upgrade do Portal Properties, então você não precisa ficar tendo propriedades lá que vão ser inúteis depois do processo de upgrade, você migra isso só para a ferramenta de upgrade, para as propriedades de upgrade do banco. E também, como eu já falei, o upgrade não está mais associado ao build number por conta desse schema version. E além das mudanças micro poderem também ser incluídas nos fixpacks. Outra novidade é a automação na modificação e atualização de índices, né? Isso era feito de forma manual para alguns módulos. Então, a gente criou algumas ferramentas para recriar os índices, alguns comandos no Google Shell para recriar os índices e também adicionamos isso nos índices do banco, tá, gente? Das tabelas. Adicionamos isso também no processo de Service Builder. Então, esses são os novos comandos do Google Shell, né? Que você pode tanto atualizar os índices para um bundle ID específico, como atualizar todos os índices de todos os bundles, com esses dois comandos. Na verdade, isso não está na 7.1 agora exatamente, mas dentro de 1 ou 2 semanas já está saindo na próxima release, que está através desse ticket aí. Vou por aqui, porque eu acho que isso aqui não está funcionando, não. Hein? Funcionou. Aí os itens 7 e 8 seriam algumas melhorias ocultas que são assim muito legais e que haviam sido pedidas há muito tempo, e a gente recebe o feedback aí dos clientes, que seria, primeiro, uma tabela extra para traduções. Então, a partir dessas novas versões, muita gente sabe que a forma do Liferay realizar a tradução de conteúdo é através de armazenar valores em XML, em campos da tabela. Isso era bem complicado, porque você tinha que ter alguns campos das tabelas em CLOB, né? E para você ordenar, para você fazer filtro, era bem complicado. Então, isso já está mudando no 7.1. O Journal Article já tem o nome e a descrição numa tabela separada, e essa tabela separada vai controlar as traduções. Então, ali nessa tabela eu vou ter a tradução em inglês, espanhol, alemão, enfim. Aí vai facilitar muito mais para fazer busca, para fazer filtro, para fazer ordenação. E é realmente uma das grandes melhorias aí que o 7.1 trouxe, né, que está aí meio que oculta, mas é uma grande modificação. E aí o processo de upgrade, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo esse XML que tinha nas versões anteriores, com todas aquelas traduções, vai converter e jogar nessas tabelas extras. E o melhor, todo esse processo de tradução também já foi aplicado ao Service Builder. Então, quando você criar seus módulos via Service Builder, também vai usar essa tabela extra para tradução. Isso realmente foi muito pedido, o pessoal gostou bastante dessa melhoria. Aqui está a documentação do Localized Entity, que vocês podem consultar depois, né, com os parâmetros da tag lá do Service XML para você utilizar as entidades localizáveis, né. Outra grande modificação que o pessoal gostou bastante também foi que, nas versões anteriores do Liferay, até o 7.0, a gente tinha imagens específicas para os Journal Articles. Então, você criava lá os Web Contents e, vamos supor que você tivesse uma estrutura lá com nome, título, imagem pequena, thumbnail, imagem grande, e para você formatar aquele Web Content de diversas formas diferentes nas páginas. Essas imagens que você colocava nas estruturas, elas ficavam armazenadas num outro diretório que não era o Document Library. Então, para cada Web Content que você criava, você, mesmo que subisse a mesma imagem, ela ficava duplicada no seu file system e armazenada ali, na verdade, dentro da mesma pasta do Document Library, só que eu não lembro qual que é o nome da pasta, mas não exatamente na Document Library você não conseguia acessar ela pelo portlet de Document Library do Liferay e reutilizar aquelas imagens. Elas ficavam especificamente só para aquele conteúdo, só para aquele Journal Article. E aí eles juntaram, né? Agora, as imagens do Journal Article também vão ser imagens do Document, vão ser arquivos do Document Library. Então, quando você subir uma imagem ali, ela também vai ser armazenada no Document Library e você vai poder reutilizar ela em outros Journal Articles. A mesma imagem, você vai economizar bastante espaço em disco
Agora, uma observação a respeito disso é que, durante o processo de upgrade, ele vai pegar todas as imagens que estavam armazenadas nesse diretório, converter e jogar no Document Library. Então, se você tiver uma quantidade muito grande de imagens, é importante observar que o tamanho de disco que você vai precisar para fazer a migração, você vai ter que estimar um tamanho um pouco maior, porque ele vai, em algum momento, ficar com essas imagens duplicadas, né? Porque ele vai copiar tudo e jogar para o Document Library. Então, vamos supor que você tenha 10 GB de imagem, você tem que estimar mais ou menos aí uns 20 GB que ele vai ocupar para fazer essa transformação durante o processo de upgrade. Então, isso é bem importante. E a reutilização dessas imagens também, que a gente vai poder entre diversos outros journal articles. As melhorias com respeito ao upgrade de código e as ferramentas que a gente tem de desenvolvimento também são muito legais, trouxeram bastante versatilidade aí para os desenvolvedores. A principal delas são as melhorias a respeito do gerenciamento de dependências, né? Quem aqui nunca passou aí pelo Dependency Hell, que a gente fica lá com um projeto e tem que ficar gerenciando as versões de cada dependência e a compatibilidade de uma versão com outra. Isso foi uma super grande melhoria no Lifer, porque a gente passou a usar o plugin do Spring, que é o Dependency Manager. E aí, esse plugin ele vai utilizar um arquivo bom do Lifer com todas as dependências do core, de todos os bundles que vêm com o Lifer e as suas versões para aquela build que você está desenvolvendo. Então, um arquivo bom, não sei se quem usa Maven está mais familiarizado com esse tipo de descritor, a gente chama de Bill of Materials, né, que você vai determinar ali todas as dependências que você pode usar no seu projeto e a versão de cada uma delas já com as suas próprias compatibilidades. Então, quando você importar a dependência para o seu projeto, você não precisa mais colocar qualquer versão dela. O Bill of Materials já vai te dizer e já vai automaticamente trazer a versão compatível com aquele ambiente que você está montando. Então, isso assim facilita demais para quem utiliza Maven, já sabe dessa facilidade, porque é bem popular e ajuda muito. Então, hoje a gente tem um bom do Lifer, com todo o Bill of Materials de todas as releases, com as versões apropriadas que você deve usar para desenvolver o seu módulo. Então, não mais Dependency Hell. Isso realmente foi uma super grande melhoria. E detalhe, para você iniciar o seu workspace, você pode adicionar o parâmetro "-v" e colocar a versão que você vai usar. Quando você colocar isso, por baixo dos panos, o Blade vai consultar esse bom e, com base nessa versão que você colocou, já vai trazer as dependências que você precisa exatamente para aquela release. Esse é o Nexus, né, do Lifer público. Nossa, mas está muito ruim de ver aqui mesmo, né? E tem o bom ali, mas, enfim, ninguém consegue ler nada aqui. Devia pegar essa tela aqui e colocar, né? Porque aqui está super nítido. E aí, só para ter uma ideia de como que era o processo de gerenciamento de dependências, a 6.2, né? Que é uma outra melhoria que a gente teve. A gente desenvolvia o código, fazia o build e fazia o deploy. Só que, se tivesse algum problema de dependência, a gente só iria descobrir isso em runtime. Algum conflito, ou quem aqui nunca passou pelo No Class Def Definition Exception, né? Que aí você tem as duas versões da mesma classe, no mesmo class loader. Então, aí você só descobria isso no runtime, que era o tipo de aplicação war, né, tradicional. Você não conseguiria detectar isso antes. No 7.0 a gente teve uma melhoria, ou seja, a gente desenvolvia o código, fazia o build. No momento do deploy, o Container CDI já dizia para você que estava faltando aquela dependência, ou que não estava exportado, ou que tinha algum problema de versão dentro do container. Então, a gente conseguia já descobrir a falha no momento do deploy. No momento do build, algumas vezes você conseguia, as outras vezes você não conseguia, dependendo das ferramentas que você estava usando para fazer o build, né? O Gradle, ou Maven. E aí, no 7.1, exatamente, a gente trouxe isso, que é você, em momento de build, descobrir quais são as dependências que estão faltando. Também no momento de deploy, com essas novas ferramentas que a gente está trazendo no Blade, que, por exemplo, é o Blade Resolve, para você
determinar, em momento de build, antes de fazer o deploy do seu código, se está faltando alguma dependência naquele runtime para qual você vai fazer o deploy. E além desses outros 2 comandos do Google Shell para fazer uma análise do runtime, do container CDI, de todas as dependências que não são satisfeitas, ou se existe alguma dependência circular, né, no seu projeto, que é você justamente ter uma dependência que depende de outra, que depende de outra, que depende daquela primeira. E aí isso também causa um certo problema. Então, são ferramentas que vão melhorar a vida do desenvolvedor aí bastante, porque quem aqui desenvolve sabe que isso realmente é um problema, a gente perde muito tempo com isso. E aí, mais uma vez, aí o Blade trazendo essa facilidade para a gente. Outra grande novidade foi o Blade Watch. A gente tinha já no 7.0 o Blade Deploy "-w", que ele ficava escutando ali as modificações que você fazia no seu código e, de acordo com quando você salvava o arquivo, ele redeployava o seu código no runtime e aí você poderia ver as atualizações em tempo real ali. Só que o que ele fazia na versão anterior? Quando você salvava, ele executava o build inteiro de novo, copiava o seu jar para o container e o container fazia o deploy. A grande melhoria hoje no Blade Watch é que ele vai fazer o deploy por referência, ou seja, o Container CDI ele vai fazer o deploy da sua pasta expandida de desenvolvimento. Então, quando você salvar, ele não vai precisar fazer o build completo e copiar o arquivo. Ele vai referenciar a pasta onde você está desenvolvendo. Então, agilidade muito maior, um tempo muito menor para você ver a alteração, é quase instantâneo. Com essa nova metodologia de por referência. É similar ao Gulp Watch. Quem é desenvolvedor front-end conhece bem aí o Gulp. Aqui tem um videozinho que demonstra... Como é que eu toco isso? Que demonstra o Blade Watch. Então, ele vai dar o Blade Watch aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Mais ou menos? Nossa, porque aqui... Estou na frente e está horrível. Então, por exemplo, iniciou, só que aí ele reclamou aqui de uma dependência, aí ele vai subir para a pasta Models e fazer um Blade Watch na pasta Models. Aí todos os seus projetos de desenvolvimento que estiverem ali vão estarei escutando por modificações, digamos assim, né? Aí subiu, deployou ali, desculpa, estou apontando para cá, nada a ver, né? Deployou aqui no container. Aí vamos supor que vai incluir um plugin customizado. Esse To-Do Web ali, nossa, tem que ter a mãe aqui, né? Aí, por exemplo, está fazendo uma modificação aqui num JSP, que é o mesmo que está ali no To-Do Web, salvou, atualizou, aí fez a modificação. E aí ele vai fazer mais uma modificação, só que vai mostrar como que fica no console ali e qual que vai ser a velocidade dele fazer o build. Que também é muito rápido. Salvou, ele já só buildou, nem fez o deploy. Então não tem o tempo de copiar e já saiu a alteração ali no código. Beleza? Então, também foi uma grande melhoria, sim. E agora, por último, eu vou falar das melhorias de performance que a gente teve aí, o que melhorou de performance no novo upgrade para o 7.1. Bom, a primeira coisa é que a gente decidiu trazer o upgrade direto para o 7.1 apenas da versão 6.1.30. Então, como a gente definiu essa versão mínima requerida para fazer o upgrade direto para o 7.1, muitas das verificações que eram feitas nos outros processos de upgrade, a gente conseguiu eliminar. Isso melhorou muito o tempo, que eram verificações que já tinham sido feitas em outras releases. Então, como a gente já sabia que até o 6.1.30 já havia sido feita muitas modificações na base de dados e que não precisariam ser refeitas de novo ou verificadas de novo,
isso deu uma flexibilidade, né, para poder remover essas verificações e trazer mais velocidade durante o processo de upgrade, né? Alguns exemplos, né, de verificações que eram feitas e que não são mais requeridas, que é o Verify Resource Permission, né, que verifica algumas permissões de alguns itens de owners para algumas entidades. O Verify SQL Server, que também já foi realizado num dos passos de upgrade para o 6.2, então a gente já sabe que contém essa mudança. O Verify Ratings, né? Vou tentar passar rápido, porque o tempo está acabando aí, né? E, além disso, né, a gente aplicou estratégias de multithreading no processo de upgrade do banco. Então, muita coisa está sendo executada em paralelo. Para vocês terem ideia, o processo de upgrade do 6.2 para o 7.1 direto é muito mais rápido do que do 6.2 para o 7. Então, a gente removeu laços de modificação da tabela, a gente substituiu por queries nativas de cada banco, que executam queries mais performáticas, e uma reutilização melhor de índices também. Porém, vale dizer ainda que o processo de upgrade ele é muito mais escrita e update do que leitura, né? Então, é um perfil bem diferente daquele que vocês têm do portal executando em runtime para os seus clientes. Por isso, a gente recomenda sempre que sejam feitas algumas modificações de configuração no banco para tunar o banco a fim de você executar o seu processo de upgrade muito mais rápido, né? E como que você pode tunar o banco, né? Por exemplo, ativando o recurso de escrita assíncrona do banco, porque é conversar com o seu DBA e ver o que pode ser feito para melhorar a performance de updates e inserts do banco, né? E não tanto selects. Uma vez que vocês mudaram o perfil do seu banco para executar esse upgrade, vocês podem voltar ao perfil anterior, perfil normal, que é o de mais selects e leitura. Por exemplo, a gente fez um benchmarking com um banco Postgre, por exemplo, o processo de upgrade em 2 cenários. O primeiro é com escrita síncrona no disco, e o segundo é com escrita assíncrona no disco, né? Então, com certeza, com escrita assíncrona no disco, ele não vai ficar esperando a resposta para cada update, então ele vai ser muito mais rápido para escritas no banco. Só com essa pequena modificação de configuração no Postgre, a gente teve um rendimento de 29% mais rápido no processo de upgrade, de 4 horas para 3 horas e 20 minutos. Se a gente olhar isso para o MySQL, a gente, só mudando a mesma propriedade, a gente teve um aumento de 78%. Ou seja, saiu de 12 horas, uma base razoável, para 3 horas e 40 minutos. Então, realmente, vale muito a pena vocês reverem o perfil de configuração do banco no momento do upgrade. Bom, e o item X, né, que é o pós-upgrade, coloquei aqui que são as outras grandes surpresas que a gente vai ter aí na versão 7.1. Ela realmente está bem legal. Teve muita melhoria de user experience. A gente trouxe aí o Fragments, o Adaptive Media, a parte de workflow, o GDPR, que é para a privacidade dos usuários, né, que acabou de ser aprovado aqui no Brasil também, seguindo o modelo europeu. Então, esses são também os benefícios que você vai ter pós-upgrade do Liferay, e por isso que eu coloquei que é o item X, que é imensurável e que vocês vão ter contato aí durante as palestras, durante as conversas aí com os consultores e com os engenheiros aí da Liferay. Mas, basicamente, é isso que eu tinha para falar para vocês. E agora, se tiverem alguma pergunta. Valeu. E aí, pessoal, perguntas? Alguma? Ninguém? Tem no Twitter aqui, pô. Espera aí, pô. Falando em Twitter, eu falei da palestra da Sky, que é até uma surpresa. Parece que tem uma pessoa famosa aqui em São Paulo. Então, deixa eu ver aqui. Beleza. Tá, tu falasse aí uma pergunta que veio lá da China. Ah, tá.
Tu falou sobre a atualização, sobre migração e tal. O Liferay mudou da versão 6.2 para DXP, de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura modularizada. Como é que isso ajuda? Como é que isso atrapalha? O que é que isso influencia no processo de migração? Tá. Então, esse daí, na verdade, é o divisor de águas, né? Porque numa arquitetura modular, dinâmica, né? Como a gente tem na especificação SDI, a gente consegue compartilhar versões diferentes do mesmo bundle, no mesmo container, e fazer atualizações em tempo de execução. A gente já tem fix packs com micro alterações que já podem ser aplicadas no portal sem a necessidade de baixar o serviço. Então, a equipe de engenharia, né, eles estão direcionando os esforços justamente para cada vez mais diminuir o impacto no tempo de parada do portal para aplicar um patch ou para realizar um upgrade, né? É claro que existem muitos desafios ainda a respeito disso, porque o Liferay ele transformou tudo em módulos, né, em bundles, só que a dependência entre cada um dos bundles e a dependência com o banco de dados ainda é muito grande, né? É bem difícil de você desacoplar isso para serviços muito isolados, mas tem esses desafios aí pela frente. Porém, só de ter um ambiente aí que você possa ter componentes modularizados, cada um com o seu próprio class loader, e podendo fazer essas alterações em tempo de execução, com certeza já é um super ganho, e a equipe de engenharia está justamente trabalhando para diminuir esse tempo de patch e de upgrade para os clientes poderem ter o mínimo de downtime possível no seu ambiente nesse tipo de situação. Então, teoricamente, eu consigo atualizar módulos separados e consegue. Isso vai ser bem fluido. Exato. É que, assim, manualmente você já conseguiria, só que seria um trabalho gigantesco, né? Por isso que a gente tem o Upgrade Tools, né? Que vai fazer isso para você, porém, e que vai fazer para todos os módulos, justamente porque a gente tem uma quantidade muito grande de módulos no Liferay, né? De bundles. São mais de 300 bundles dentro do container CDI, né? Para 70 funcionalidades. Então, é muita coisa, e a forma como cada um está relacionado entre si, você pode correr o risco de quebrar alguma coisa, né?